Fala, seus mal acabados. Hoje vamos reagir. O apocalipse bíblico é assustador do canal JJ. Já deixa aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu reaja. Curte o vídeo e se inscreva no canal. E bora! Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Os últimos dias. Mas eu te afirmo aqui para você, o poço foi aberto, esse é um sinal. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Na época da grande tribulação, seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos permaneceriam. Leva o mundo mais perto de uma terceira guerra. Rapaz, a terceira guerra mundial tá quase mesmo, viu? Tá miséria. Nossa. A Bíblia é provavelmente um dos livros mais misteriosos e incríveis desse mundo. Verdade, viu? Aqui não só estão os escritos que moldaram e mudaram a vida de milhares de pessoas, mas sim que mudaram todo o mundo em nossa volta. Além de ser o livro mais vendido de todos os tempos, a história do homem mais famoso do mundo é contada nela. Jesus Cristo. Ele dividiu o tempo em antes e depois de sua vinda. Verdade. Jesus não só pregou para o seu tempo, mas sim para as novas gerações que viriam adiante. Não faça aos outros o que não quer que lhes faça. Não julgue. Esse filme é muito bom, velho. E não serão julgados. Tá maluco? Perdoe e serão perdoados. E até mesmo falou como serão os últimos dias aqui na Terra. A questão é que a forma com que o apocalipse bíblico é descrito é algo terrivelmente assustador. E é um dos meus livros preferidos da Bíblia é o Apocalipse. Só tente imaginar o mundo todo ouvindo trombetas vindas do céu, O livro de Apocalipse anunciando que a justiça e a ira de Deus cairão sobre a terra. E o pior é que a maioria dos sinais descritos no livro de Apocalipse já aconteceram. E os estudiosos do livro dizem que estamos vivendo nos últimos dias descritos por Jesus e seus discípulos. No vídeo de hoje, vamos entrar a fundo nesse tópico e ver as coisas que já aconteceram e as que ainda não se cumpriram. E também explicar o porquê de o apocalipse bíblico só ser possível na nossa geração graças à internet e não em qualquer outra já vista pela humanidade. Por isso, fiquem Eu acho que a nossa geração é uma das últimas. Sejam últimas. bem-vindos a mais um vídeo. Com certeza. Do jeito que tá o mundo. Óbvio que tem coisas pra piorar, mas tá quase. Para sabermos se a Bíblia sabe o que acontecerá no futuro, nada melhor do que saber se, em alguma vez, ela acertou o que aconteceria milhares de anos depois daqueles tempos. Alguns dizem que ela não é nada mais do que um livro qualquer, um conto de fadas escrito por hebreus que viveram no deserto. Mas não é tão simples assim, pois ao longo da história, diversas profecias antigas se cumpriram. Além de que o livro foi escrito por diversos autores, muitos dos quais nunca leram as escrituras uns dos outros uma passagem da Bíblia se conheceram. Mas mesmo assim, agora quem a coletânea fala, de livros que formam a Bíblia fala de a vinda de um homem que é Jesus Cristo, e ele descreve a vida de Jesus, o começo, o meio e o fim. A primeira delas é o retorno dos judeus 1000 anos ao antes reino de de Israel, Jesus escrito nascer. em Isaías capítulo 11, sensacional. versículo 11 e 12, e Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. Muitos acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é o cumprimento dessas profecias, onde após quase 2 milênios de dispersão, os judeus começaram a retornar à terra de Israel no final do século XIX. Na viragem do século XX, ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Jerusalém está definitivamente no centro da geopolítica e está sozinho contra muitos inimigos. Zacarias capítulo 12, versículo 3 confirma isso. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente. Nossa.
e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Isso culmina com outra profecia dita em Ezequiel, capítulo 36, versículo 34 e 35, que fala sobre a terra de Israel florescer novamente após um longo período de desolação. Desde o retorno dos judeus, houve um desenvolvimento significativo na agricultura e na tecnologia do país, transformando áreas desérticas em terras produtivas. Profecia mais do que certa, pois um país desértico é mais evoluído que nós, que possuímos todos os tipos de recursos possíveis. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3, descreve Jerusalém como uma taça de tontura e um peso pesado para todas as nações. A cidade, como vocês sabem, tem sido um ponto de foco significativo em conflitos internacionais e diplomacia moderna, especialmente entre israelenses e palestinos, e na política do Oriente Médio em geral. Até mesmo presidentes dos Estados Unidos e potências mundiais admitem que Israel é como se fosse o centro do mundo. Daniel, capítulo 12, versículo 4, menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos. O desenvolvimento tecnológico e científico acelerado nos últimos séculos, juntamente com a facilidade de viajar globalmente, é muitas vezes associado a essa profecia. Se você achou essas impressionantes, se prepare, cara, pois agora vem as extraordinárias. A primeira foi dita por Jesus e pelo profeta Daniel, que viveu quase 600 anos antes de Cristo. Daniel então assim disse. Será que é essa que eu falei? Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. É isso daí mesmo. Não haverá lugar para ele. Caramba! A cidade e o santuário eu falei a parte da Bíblia que fala no vídeo. O governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O santuário que Daniel se referia era o Templo de Jerusalém, o qual Mateus também comenta em seus escritos. E Jesus, saindo do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Como alguns de vocês sabem, em 70 anos depois de Cristo, o exército romano, liderado por Tito, destruiu Jerusalém e o segundo templo, exatamente como Jesus e Daniel haviam predito. Porém, não só fontes bíblicas descrevem esse evento, como também historiadores que viveram na época, como Flávio Joséfo, que descreve com detalhes a destruição do templo. Essa outra profecia é uma das mais impressionantes. Como vocês sabem, a maioria dos historiadores acreditam no Jesus histórico, pois existem diversas evidências da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré que foi crucificado pelo governador Pôncio Pilatos. A existência de Pôncio Pilatos era meio duvidosa, apenas alguns escritores falaram sobre ele, porém meio fora de contexto. Em 1961, porém, uma equipe de arqueólogos descobriu uma inscrição em pedra em Cesareia Marítima, cidade onde Pilatos residiu enquanto governava a Judéia. A inscrição, conhecida como Inscrição de Pilatos, menciona seu título como Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o que comprova a sua existência e seu posto de poder. E aqui acima há um nome surpreendente: Tibério, que é o nome do imperador da época. Mais uma prova. E embaixo, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Tá maluco. O anel com seu nome. Além de que a vida em Jerusalém descrita pelos apóstolos, segundo os historiadores, descreve perfeitamente como era a cidade na época. Ou seja, eles realmente viveram lá. Mas esse é um tema complexo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre se Jesus existiu. Mas, partindo do pressuposto da arqueologia, tem mais evidências que Jesus existiu do que Platão. E foi açoitado e crucificado por Pilatos. Acreditando nisso, diversas profecias se cumprem, e a mais impressionante delas está em Isaías 53, que diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de A passagem Deus que eu falei. e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Claramente isso está falando sobre a crucificação de Jesus, apesar de que muitos dizem que aqui Isaías estava falando sobre Jerusalém. O mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. Nossa. E aí? Outra profecia impressionante foi a de Jesus. Foi quando ele ordenou que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo. Falar aquilo na época era loucura, pois os doutores da lei mostraram uma forte rejeição às suas palavras. E o poderoso Império Romano reinava na época, com seus próprios deuses e culturas. Então era o mesmo que ir contra tudo e todos. Não é à toa que ele foi crucificado. Guias cegas. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Basicamente, Jesus e seus 12 apóstolos tava brabo, viu? Anos mais tarde, como já previsto em algumas profecias, os primeiros cristãos sofreram perseguições durante diversos séculos. E o cristianismo era extremamente Coliseu matava cristão igual é. Que isso se cumpriu, pois o cristianismo é hoje a maior religião do mundo. Então, podemos dizer que os primeiros cristãos ou eram loucos que preferiam morrer por uma causa boba, ou realmente viram os milagres e acreditavam nas palavras de Jesus, pois enfrentaram então, se morrer por uma coisa, você tem que ter muita certeza. Agora imagina milhares, milhões de pessoas. Mas se você ainda não está satisfeito, temos uma das mais atuais, que é uma profecia de Ezequiel, que dizia que um dia o Mar Morto e as terras ao redor dele voltariam à vida. Algo que se você falasse há, sei lá, poucos anos atrás, diriam que era impossível e que você era louco, porque lá a salinidade do mar é muito alta. Mas além das condições extremas, nesse local falta oxigênio nas águas, que se tornam tóxicas, assim como as terras. Por isso ali não existem plantas e nem peixes. Ezequiel, há 2.600 anos atrás, profetizou que este lugar ainda teria vida, plantas e muitos peixes. Algo praticamente impossível de se pensar. Mas, mais ou menos há um ano atrás, a Aline do canal Israel com Aline estava comemorando. O canal da Aline é sensacional, muito bom, velho. Se cumpria na frente de seus olhos. Ela gravou em seu canal com mais detalhe as árvores que nasceram e também os peixes que ali nadavam. Esse vídeo é sensacional, procura pra ver que é muito bom, velho. Que isso se cumpriu é mais interessante ainda, pois a profecia fala que um rio de água doce deverá descer de Jerusalém e dar vida ao mar. Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. E até mesmo os turistas já estão comendo os frutos dessas árvores, e até mesmo plantas medicinais. E esses pequenos rios que estão se formando começaram a banhar o Mar Morto. Simplesmente vegetação incrível. Além dessas profecias, existem diversas outras, mas acho que até para os mais céticos, deu para ver que esse livro não é um livro comum. Agora que sabemos que a Bíblia pode sim acertar o futuro, vamos falar dos sinais do Apocalipse, que pelo visto, virá em breve.
Certa vez, enquanto Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras, eles fizeram a Jesus uma pergunta importante. Queriam saber sobre o fim dos tempos e os sinais que indicariam sua volta e o final do mundo, como conhecemos. Jesus começou a explicar com calma. Ele disse que ninguém sabia quando seria o fim, senão Deus. Por isso, muitos comentam que é impossível prever o Apocalipse. Porém, em seguida, ele os conta sobre a parábola da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o tempo está próximo. Então, vamos procurar entender quais eram essas coisas. Jesus falou de uma época que se parece muito com a nossa geração, que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos. Ele mencionou que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Como todos vocês sabem, todas essas coisas já aconteceram, mas tudo isso seria apenas o começo E das ainda dores. acontece. Não estaria perto necessariamente do fim. Porém, também devemos admitir que o mundo está em um clima mais tenso do que nunca visto antes. Uma terceira guerra pode começar a qualquer momento, e essa será como uma nunca vista na história, devido ao aumento da tecnologia militar e de bombas. Já quanto à parte dos eventos naturais, como terremotos e tempestade, seriam parte dos sinais. Muitos argumentam que esses sempre existiram, mas não é isso que pesquisas indicam, além de que os últimos conflitos foram os mais pesados que a humanidade já viu. O aquecimento global tem contribuído muito no aumento dessas catástrofes. Este fenômeno tem impactos ambientais significativos, incluindo o aumento das temperaturas médias globais, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação e a intensificação de eventos climáticos extremos, como tempestades e ondas de calor nunca vistos antes pela humanidade. E até mesmo Dubai, que é um local deserto, foi assolado com enchentes, flores nasceram na Antártica e alguns Também lugares os caras vão estão colocar sofrendo com calor extremo. drone pra fazer chuva. Porra. Jesus falou sobre o aumento na apostasia, onde muitos abandonariam a fé, e o aumento da iniquidade, resultando em uma crescente demais, falta de amor e respeito pelos outros. Sabemos que também isso sempre aconteceu, porém hoje em dia conseguimos ver a total depravação que está a humanidade. E as distrações do mundo moderno fez com que a maioria das pessoas tratassem o mundo espiritual como se ele não fosse nada, pois, para ser sincero, eles não estão Fica fingindo que preocupados. ele não existe. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, com o sol escurecendo, a lua não dando sua luz e as estrelas caindo do céu. Como vocês devem ter ouvido falar, Tá os maluco? últimos registros mostram que o sol estava com manchas até mesmo 4 vezes maiores do que a Terra, Foi. e que isso poderia causar até mesmo efeitos na luz e apagões aqui na Terra. Muitos consideram esses eventos como o cumprimento dessas profecias. Eles também sempre existiram, mas estão maiores do que nunca. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, descobrimos que muitas pessoas seguirão falsos mestres. Vemos agora um aumento de seitas, heresias, engano e ocultismo, com muitos optando por seguir a nova era ou religiões pagãs. Como eu havia falado Verdade. sobre o Bohemian Grove, uma sede onde milionários, presidentes e donos do mundo vão para cultuar um deus pagão, muito Você tá parecido com o maluco. Moloch, Totalmente onde satânico. sacrifícios são feitos. Mais detalhes, você pode acessar o vídeo aí no canal. Por outro lado, existe uma pequena quantidade de jovens que profetizarão e terão visões, e os idosos sonharão com o dia do Apocalipse, Sonharão. e isso é algo que eu tô vendo com meus próprios olhos. Enquanto milhares de pessoas estão se afastando, várias parecem estar acordando para o mundo espiritual. sonhando e pessoas que sentindo você nem- coisas que nunca Nunca viram. imaginou. Isso aconteceu até mesmo com Chandler, um dos melhores amigos e que sempre aparece nos vídeos. O cara do de canal Mr. sobrevivente Beast, tava passando ali, simplesmente ele o era maior ateu, se não me youtuber do engano. mundo. Go into your room and shut the door and pray to Oi. the Father who is in secret. As pedras falando. Father who sees in secret will reward you. Jesus dá um breve resumo como seria esse evento catastrófico, porém, há um versículo que incomoda muitos cristãos. É quando Jesus fala: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui de modo nenhum passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ué,
Como isso aconteceria se todos da sua época já morreram? Então, o Apocalipse já aconteceu? Bom, na verdade não. Logo após essa declaração, os evangelhos relatam a transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial, junto com Moisés e Elias. Essa visão poderia ser entendida como uma antecipação do reino de Cristo e uma manifestação de sua glória, cumprindo a promessa de que alguns que estavam ali não veriam a morte até verem o reino. Os discípulos, especialmente os que estavam presentes durante essas declarações, testemunharam esses eventos. Como o próprio falou, alguns que estão aqui não verão a morte. Ou seja, a visão apocalíptica de João se encaixa no contexto das promessas de Cristo sobre ver o reino de Deus antes de morrer. Ao receber e registrar as visões do Apocalipse, João experimentou uma revelação profunda da realeza e do poder de Cristo e da consumação do reino de Deus, cumprindo assim as palavras proféticas de Jesus. Então, para entender mais sobre o Apocalipse, vamos ao livro de João. Ele teve uma visão que testemunha a abertura de selos misteriosos, um por um, cada um revelando um novo aspecto do plano divino para o mundo. Conforme os selos são quebrados, eventos cataclísmicos se desenrolam. Depois tocariam as 7 trombetas do Apocalipse. Porém, a explicação para cada uma delas seria um tanto longa. Então prefiro citar esses eventos de uma forma mais resumida, e eles estão descritos no livro escrito por João, na ilha de Patmos. Quando ele tem a visão do Apocalipse. Este livro, apesar de muito interpretativo, cheio de metáforas e parábolas, ele é muito difícil de ser interpretado, porém, possui simplesmente alguns dos sinais mais impressionantes dos últimos tempos. Para entendê-los, devemos nos colocar no lugar de João. Ele era um homem de período simples, descrevendo eventos atuais. Alguns indivíduos sugerem que as descrições simbólicas de João podem ser interpretadas como visões de tecnologias modernas, como helicópteros, tanques de guerras e outros dispositivos militares contemporâneos. Como, por exemplo, quando ele diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na sua cabeça, como que coroas parecendo de ouro. O rosto deles, como rostos de homens. Tinham cabelos, como cabelos de mulher. E seus dentes, como dentes de leões. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo ao combate. Tinham caudas semelhantes a escorpiões e também ferrões nas caudas, e o poder que eles têm é para danificar os homens. Isso faz muito sentido, pois João nunca tinha visto helicópteros. Essa pode ter sido a forma com que ele conseguiu descrever esses equipamentos militares. Ele também cita que viu estrelas caindo do céu. Muitos dizem que as guerras que estão acontecendo hoje na Cidade Santa são a forma que ele arranjou de descrever a alta tecnologia militar que hoje temos, simbolizadas por estrelas. Sem dúvida, são muitos os sinais. Porém, muitos acreditam que o apocalipse bíblico só é possível na atualidade em que estamos vivendo. Apesar de que as pessoas ouvem falar dele e esperam há anos, inclusive muitos se enganaram, a tecnologia está tornando possível o cumprimento desses eventos catastróficos. Então vamos falar um pouco sobre isso. A última geração. Apesar de que praticamente toda a profecia sobre os finais dos tempos já tenha se cumprido, digo que uma das mais importantes ainda não, que é a vinda do Anticristo, que significa, no lugar de Cristo, será um líder mundial poderoso que governará a terra e tentará acabar com as religiões, marginalizando aqueles que não possuem a sua marca, que, claro, serão os cristãos. A marca da besta é referida como uma marca ou um chip que ficará na testa ou na mão direita das pessoas. Bom, mas para quê? Por que as pessoas aceitariam colocar um chip nelas mesmas? Bom, na verdade isso faz muito mais sentido do que aparenta. O chip será como uma nova identidade. Com certeza. Você poderá fazer compras com ele, como se fosse um cartão, só colocando seu pulso ali perto. Abrir portas, ser identificado, fazer viagens. E todos deverão ter esse chip, pois quem não tiver não conseguirá comprar, pois o dinheiro em notas vai deixar de existir. Não é querendo falar nada não, mas os relógios inteligentes de hoje em dia já tá treinando o povo, viu? Mas tá virando
Costa o reloginho, paga. Pegar sua mão e de repente você as suas informações todas no seu pulso. Localizar qualquer sujeito que tenha feito Só está algum treinando ato ainda. criminoso. Então, o crime Depois diminuirá. tira o relógio. Eles acusarão aqueles que não querem colocar a marca de fanáticos religiosos ou de bandidos que não querem ser rastreados. E a geração mais nova provavelmente tirará sarro de quem estiver com medo de colocá-lo, que serão justamente os cristãos que estão perseguidos, presos ou não conseguirão comprar nada e terão que viver o seu próprio solo. Então veja o porquê de o apocalipse só ser possível nos dias atuais. Há mais ou menos 20 anos atrás, chutando alto, era impossível imaginar que um dia estudiosos colocariam chips na cabeça de pessoas. A internet torna possível ainda a vinda do anticristo, pois um líder mundial está totalmente apto a se comunicar com uma nação inteira ao vivo, graças a ela. O projeto de uma nova ordem mundial já é falado abertamente, não é mais teoria da conspiração. E quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. E com mais. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo que representam alguns anos atrás era mentira, né? Conspiração. E segundo os cristãos, quem dominará essa nova era será o anticristo. Alguns afirmam dizer que a nossa geração não verá a maldição da morte até que Cristo retorne em sua segunda vinda, e que a nova ordem mundial acontecerá até 2030. O fim do dinheiro físico também não era possível há poucos anos atrás. Agora já vivemos em uma realidade onde são poucos que utilizam as moedas e as notas, que antes eram populares, e que as criptomoedas estão surgindo fortemente, inclusive uma aqui do Brasil que vai vir em breve. Mas é estranho, parece que vamos ser escravos disso, sabe? E conte o pressentimento que você tem ao ver. Era dinheiro, passou para cartão, no cartão passou pro Pix. Carteira digital permitirá que vários atributos sejam incorporados nela, tais como registros do governo, documentos de seguro, de viagem, dados pessoais como contas de redes sociais, registros bancários, diplomas, CPF agora vai ser crédito e débito, registros médicos, não vai ser CPF separado. De vacinação. O mais interessante é que a Bíblia fala sobre tudo isso, dizendo que nos últimos dias muitos zombarão de todos esses sinais que foram jogados em nossas caras. O livro de Pedro diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, seguindo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Exatamente. Tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera! Eu não vou deixar acontecer. Deixa ele, vai te falar. Não tem apocalipse certo, a gente maceta o apocalipse. Parece irônico, não é mesmo? Saber que isso está acontecendo com uma frequência absurda e estamos testemunhando a evolução do mundo. Com a tecnologia em constante avanço, o livro de Apocalipse, escrito há mais de 2000 anos atrás, descreve um cenário horrivelmente assustador, onde os más e os ímpios finalmente serão julgados e perderão a vida eterna, enquanto os justos poderão finalmente beber da fonte da justiça e terão a vida eterna. E você acredita nos sinais que eu lhe falei? Sim. Ou que tudo isso é um conto de fadas? Com certeza. Queria dizer que eu não sou teólogo, eu só sou um... Quem acha que conto de fadas está lascado. Sobre isso. Então se eu cometi algum erro ou esqueci alguma profecia, peço perdão, mas me deixe saber aqui embaixo, cara. Você quer mais temas como esse aqui pro canal? Por favor, me mandem o seu feedback. Que com certeza, maneiro demais. Enfim, aqui foi o JJ. E obrigado por assistir até aqui. Vídeo sensacional do JJ, viu? Nossa... O cara só faz vídeo um melhor do que o outro. Já deixa aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu reaja. Curte o vídeo, se inscreva no canal e fui!